Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião, então. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito, particularmente, o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre que se mantenha conosco, nos auxiliando, para que nós consigamos extirpar dos nossos corações os vícios e as más tendências, incorporar as virtudes. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos que estendam o seu olhar compassivo aos nossos entes queridos que permanecem à distância, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos difíceis que nós estamos ultrapassando, de doença, de morte, de guerra, de fome. Aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do trabalho que desempenham, nos perigos a que ficam expostos. Por fim, evocar a presença do Mestre no nosso meio, pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Entramos em Instruções dos Espíritos. Na semana passada, a Ludmila leu para nós Mundos Inferiores e Mundos Superiores, e hoje nós vamos ler Mundos de Expiações e de Provas. Para a gente poder entender melhor a exposição do Kardec, né, nessa abordagem que ele faz, vamos fazer algumas referenciazinhas, né? Primeiro, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito em 1864. Né? E nessa época havia algumas correntes científicas que pregavam, né, que as criaturas, os homens, poderiam ser avaliados pela sua expressão fisionômica. A expressão fisionômica daria o caráter da pessoa. Também, praticamente ali na época, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, né, Charles Darwin escreveu o seu famoso livro, né, A Evolução das Espécies, né, a origem das espécies, né, em que ele tratava da evolução das diversas espécies por adaptação e tal. Então existia todo vamos chamar assim, um ambiente propício para se analisar, não é, o desenvolvimento humano segundo essas duas correntes. Né? Kardec não concordava, né, com essas colocações e trouxe, né, um elemento novo, que é o espírito como determinante da diversidade da humanidade, né, e também das diferenças entre as criaturas, entre os seres, entre as pessoas. Tá? Então ele fala que em muitas oportunidades a respeito de selvagens, de indígenas e tal, né? E é nesse contexto, né, vamos dizer assim, científico da época, né, que ele mostra que existe vamos dizer, um fator novo, um fator diferente que determina a diversidade desses povos. Tá? Também, para a gente poder entender, o título é Mundo de Expiações e Provas. Né? Expiação, segundo a resposta do nosso orientador lá no Livro dos Espíritos, é o cumprimento de tarefas, de provas, de ultrapassar determinadas circunstâncias, né, para que o espírito consiga avaliar, né, aquilo que ele foi autor em uma outra oportunidade. Então,
vamos colocar, grosso modo, a lei de Talião aplicada por Deus, né? O camarada comete um equívoco, para que ele possa avaliar o erro que cometeu, nada melhor do que ele sofrer, né? O mesmo equívoco que ele praticou, para ele entender o mal que fez e o quanto aquilo refletiu na outra criatura, né? Então, expiação, grosso modo, é isso. A expiação se cumpre, segundo o nosso orientador, né? Se cumpre no mundo físico através das diversas situações de constrangimento, de penúria, de dificuldade que a gente enfrenta, né? E lá no plano espiritual, a gente passa pelo remorso, né? Passa pela impossibilidade de refazer, de desfazer o erro, né? Então, aqui, propriamente, as dificuldades do dia a dia. Lá, só a dor moral, né? Então, feitas essas considerações iniciais, né, vamos ler o texto para a gente poder entender o que Kardec coloca para nós. Ele diz assim, aliás, perdão, não é Kardec, me perdoe, Instruções dos Espíritos, é assinado por Santo Agostinho, né, personalidade muito importante. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também, os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para espiarem aí seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal, e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles mais amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois,
um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna proveitoso para o progresso do espírito. A exposição que Santo Agostinho coloca para nós, né, é fácil de entender. Pegando uma ideia que a Ludmila usou nas duas últimas exposições dela, a gente entende com muita facilidade aquilo que a gente já passou, né? Então, para nós é relativamente fácil fazer a figura do inferno, por exemplo, né, com todos os seus rigores, com todas as suas dificuldades, ao mesmo tempo em que é muito difícil para nós avaliar o que seria o paraíso, né? É a questão de a gente já ter vivido a circunstância ou não. No caso presente, falando de mundos de expiações e provas, nós estamos situados, né? Estamos todos situados no mundo com essas características, né? Misturados aqueles que estão em desenvolvimento, que vêm em um processo de desenvolvimento, de progresso contínuo, com outros de volta a um mundo em que as características são mais hostis, para poder passar pelas, vamos chamar, vicissitudes, pelas necessidades que os farão avançar. Então, misturados estamos, né, espíritos que viemos progredindo numa marcha constante de avançamento, com outros tantos que estavam à frente pela rebeldia com que se comportaram diante da lei de Deus, se viram obrigados a ir para um planeta, né, com características mais adequadas à sua relutância, à sua teimosia, né? Então, é nesse sentido que Santo Agostinho coloca para nós. A gente olha em torno de nós e vemos seres humanos de diversos desenvolvimentos, desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, coletividades que têm hábitos de uma determinada natureza, outras que têm outros hábitos. E é isso que explica essa diversidade toda. São espíritos, cada um com a sua, vamos chamar, necessidade própria, com a sua individualidade, né, colocados num grande conjunto para conviverem e contribuírem entre si para o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é individual, mas na medida em que as criaturas vão se aperfeiçoando, as coletividades também se aperfeiçoam, né? A sociedade se aperfeiçoa. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender. A Terra, então, e nós estamos vivendo esse estágio, né, é um planeta de expiações e provas. Lá, voltando lá atrás, 5, vamos chamar, categorias de mundos, né? Os primitivos e, na sequência, os de expiações e provas. Quer dizer, nós estamos recém-saídos da primeira série, do primeiro estágio do desenvolvimento, né, rumo à perfeição moral. Nós estamos em começo de jornada, né? Avançamos bastante. O conhecimento intelectual que nós desfrutamos é prova disso, né? Mas, por outro lado, e o lado mais importante, eu reputo, né, nós ainda carregamos grandes vícios morais que nos fazem infelizes. A felicidade não está vinculada à matéria ou à intelectualidade. A felicidade está vinculada à moralidade. Quanto mais desenvolvido no aspecto moral, maior a felicidade que nós alcançamos.
Então, é nesse sentido que Santo Agostinho coloca para nós, expõe para nós, né, o mundo que é a nossa habitação atual. A gente tem a tendência, né, de, em vendo tantas coisas difíceis acontecendo, né, esmorecer. Né? Ah, não, a Terra está perdida, a sociedade está perdida, não tem para onde correr. Né? Nós estamos numa situação... Então, só para encerrar, obviamente, Santo Agostinho se encarregou de colocar a ideia adequada para a gente não perder o ânimo, o otimismo. Ele colocou aqui que a bondade de Deus, fazendo com que o castigo reverta em proveito do Espírito, que ele, com a dificuldade, avance. Né? Eu não vou ler a mensagem toda, até porque nós temos uma dificuldade com o tempo. Não podemos ultrapassar um certo tempo aqui para poder botar a nossa gravação para frente. Mas, só para a gente, vamos dizer assim, reforçar o otimismo, né? No livro da Esperança, né, que é de Chico Xavier, Emmanuel, né, na lição de número 5, que ele fala exatamente dessa passagem de Santo Agostinho, e tem por título No Reino em Construção, ele encerra, né, com a seguinte ideia, que eu acho que ela é preciosa para a gente entender o contexto em que nós vivemos. Ele diz assim, Emmanuel: não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todo, suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor. E divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, nós temos que olhar as dificuldades que nos cercam, né, como desafios a serem vencidos rumo ao grande bem, o bem maior, que é a nossa própria perfeição moral. Tá? Não esmoreçam, né? Não deixem o otimismo de lado, não abandonem o otimismo. Creiam que a bondade de Deus proveu cada um de nós com as experiências necessárias para o nosso progresso. E assim a gente vai enfrentar de cabeça erguida, com força, né, as dificuldades do dia a dia. Alguém quer fazer alguma colocação, um acréscimo, pergunta, o que quiserem, qualquer manifestação? Não? Então está bem. Vamos então à segunda parte do nosso trabalho, o serviço do passe. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade dos poucos minutos de reflexão, da leitura saudável, construtiva, né? Rogando ao Mestre Jesus se mantenha do nosso lado, né? Nos auxiliando com a sua luz, para que a gente tenha segurança e clareza para trilhar os caminhos rumo aos grandes objetivos que ainda aguardam por nós. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo reiteradamente a força moral necessária para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.